A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor André Oliveira e eu quero deixar uma palavra de Deus para nossas vidas que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Meus amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler foi escrito por João, um discípulo de Jesus, um discípulo que andou com Jesus, e ele teve o privilégio de escrever as 3 epístolas, 1 João, 2, 3, e o Evangelho de João e o livro do Apocalipse. Só que João vem trazendo no livro do Apocalipse as coisas futuras que iriam acontecer. E o interessante é que o texto que nós acabamos de ler está dizendo, olha, bem-aventurado. O que significa bem-aventurado, gente? Bem-aventurado significa abençoado. Bem-aventurado é abençoado, feliz. É estar abençoado aqueles que têm a comunhão com Cristo e aqueles também que têm a sua palavra dentro de você. Você vai ver que eu e você, nós não tínhamos praticamente como nós éramos filho da ira, nós éramos filho do pecado. Davi disse que do pecado eu fui gerado. Olha, tudo isso. E a Bíblia diz que em Gálatas capítulo 3, versículo 13, 14, a Bíblia diz que ele nos resgatou. Olha só, se fazendo maldito, né, ali na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados. Então todo pecado foi sobre ele. Todo pecado foi sobre ele. Ele nos resgatou, ele nos livrou, nos resgatou. E as bênçãos, você vai ver lá em Gálatas no capítulo 3, do versículo 14, as bênçãos de Deus estão sobre a nossa vida. Então, quando nós, preste atenção, se a bênção de Deus está sobre as nossas vidas, olha só, nós temos a bênção, né? A salvação sobre as nossas vidas. Nós temos também, tá? Até porque nós temos que hoje, graças a Deus, fazer tudo como a Bíblia manda, para que nós também não viemos sair do projeto de Deus e da vontade de Deus e do querer de Deus. Você vai ver que em Efésios, capítulo 1, versículo 3, através dele nos resgatar e através dele se fazer maldito, ou seja, e as bênçãos dele vir sobre a nossa vida, nós temos outro privilégio também. Glória a Deus. Toda maldição foi levada para a cruz do Calvário. Toda maldição foi levada para a cruz do Calvário e eu e você hoje somos livres, ou seja, livre, né? Do pecado, da justiça, de tudo isso aqui. Nós viemos passar agora, ter uma liberdade com Cristo e as bênçãos de Abraão, você vai ver, glória a Deus, todas essas bênçãos vêm sobre as nossas vidas. E o mais interessante aqui é que ele vem falando a respeito também em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, que todas as bênçãos celestiais
Então nós somos abençoados por ele nos resgatar, nós somos abençoados por ter as bênçãos do céu, que são batismo com o Espírito Santo, os dons, tudo isso, né? Até porque não salva, mas sabemos que tudo isso, essa riqueza que veio do céu, essa habilidade que nós temos hoje de utilizar, é tudo dele, pertence a ele, é para ele. Então, se nós temos tudo isso sobre a nossa vida, não sei como está a situação, mas número 23, versículo 8, diz que o inimigo não pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Então nós somos abençoados por Deus. A bênção de Deus está sobre a nossa vida. A bênção de Deus, por isso que está dizendo aqui, olha, bem-aventurado, glória a Deus. Eu li nesse livro aqui, fala de Jesus, bem-aventurado. Aí vem, bem-aventurado significa aquele que é abençoado, tá? Aqueles que são abençoados por ter Cristo e a sua palavra, né? Ele é abençoado por Deus, bem-aventurado. Aí vem dizendo, aquele que lê. Então, a pessoa, pastor, peraí, essa pessoa, ela será abençoada o quê? Aquele que lê, olha só, no versículo 3, aquele que ouve e aqueles que guardam. Três coisas, três situações, três coisas interessantes aqui, três segredos que o livro do Apocalipse nos ensina. Três segredos interessantes, olha só. Será abençoado aquele que lê. Por que lê, pastor? Primeiro, aquele que ouve e aquele que guarda a profecia desse livro. Vamos lá. Aquele que lê. Por que aquele que lê? Porque muitos ouvem, mas poucos lê. E quando se fala de ler aqui, você vai ver que a Bíblia ela é rica quando a gente começa a nossa mente vai abrindo, que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, né? Eu gosto no capítulo 5, olha o que Paulo vem dizendo, no capítulo 5, versículo 21 de 1 Tessalonicenses. Ele diz assim, olha aqui, ó, versículo 21. Examinai tudo e retém o bem. Nós precisamos examinar tudo na Escritura e reter o que é bom, que é o bem. O que não tem nada a ver nas Escrituras, a gente não tem nada a ver. Por isso que Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21, olha só, examinai tudo e retém o bem. João capítulo 5, versículo 39, diz assim, olha, examinai as Escrituras, e vós cuidaste nela a vida eterna, que são elas de mim que testifica. Ou seja, o que é examinar? É peneirar. É aquilo que você peneira para você não ficar com a mente turbada ou qualquer seta, qualquer coisa. Ah, pastor, no outro dia encontrei com uma irmã, a irmã falou, pastor, falaram para mim que Deus não vai fazer, Deus não vai operar, porque é uma promessa. Eu falei, vem cá, e você confiou em quem? Não, porque... não, o irmão falou... Não, calma aí, gente. Vai para a palavra. Uma profecia é a palavra. Não que Deus use os seus profetas. Até porque sem profecia a igreja se corrompe. Mas a Bíblia manda você examinar. Então, o que eu preciso fazer aqui, pastor? Espera aí. Vamos lá. Retém o que é mal. A Bíblia nos dá examinar ela. E o que é mal, tá entendendo? Segundo lugar, eu preciso peneirar, tá entendendo? João 5,39, porque é Deus que justifica e testifica de você. Ele é o teu juiz, não sei o que você está passando, mas Deus é o teu juiz, tá entendendo? Está dizendo, examinai as Escrituras, João 5,39, e vós cuidaste nela a vida eterna, que são ela que de mim me testifica. É a palavra que testifica. Tá me entendendo?
É a própria palavra que testifica você. Em terceiro lugar, você vai ver que ela serve também para ensinar outros. Tá me entendendo, irmão? Para outros se ligarem. Você pode analisar que em Atos capítulo 8, o versículo 30, olha aqui, isso aqui me chama atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30. Ele vem falando a respeito de Filipe. Olha, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? Falando para o eunuco. Né? Ou seja, nós vemos ali que o que aconteceu, irmão? Aqui vem falando sobre Filipe e o eunuco. A Bíblia diz que o anjo do Senhor falou a Filipe e dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho, e desce em Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se e foi. E eis que um homem etíope, olha, eunuco, mordomo de Candace, da rainha, que era de Eutípios, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. Aí Filipe pergunta para ele: entende tu o que lês? Aí ele disse: glória. Aí ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? Tá me entendendo? Então, nós vemos que ali, isso é muito interessante da gente ler, tá? Por isso que está dizendo, bem-aventurado aquele que lê a profecia deste livro. Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 13. Glória a Deus, a Bíblia diz que ali até ele se batizou, foi nas águas, né? Glorificado seja o nome do Senhor, porque é o batismo nas águas e é o batismo do Espírito Santo. Tá? Há duas coisas aí diferentes. Batismo das águas, sepultamento de pecado, né? Deixando o velho homem e nascendo de novo, a regeneração, né? Glória a Deus, glorificado, um novo nascimento. Isso aqui já é outro negócio. Mas quando a gente lê isso aqui, 1 Timóteo, Paulo vem falando, glória a Deus, no capítulo 4. Olha, no capítulo 4 de 1 Timóteo, ele diz assim, gente, olha que versículo 13. Ele diz assim, ó, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Ele está falando para Timóteo. Ele está dando a instrução para o ministério. Ele está dando instrução para os obreiros. Ele está dizendo assim, olha, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo está dizendo isso aqui. Aí você vai ver também que o apóstolo Paulo, glorificado seja o nome do Senhor, ele está ensinando para que a mente de Timóteo, né? Porque ele está dizendo no capítulo 4 em diante, ele diz, mas o Espírito diz que muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espírito enganador e a doutrina de demônio. Então precisa ler. Aí ele está dizendo aqui, muito interessante, primeira coisa que eu preciso, vamos lá. Primeiro, bem-aventurado, abençoado aquele que lê, glorificado seja o nome do Senhor, né? Bem-aventurado aquele que lê. E segundo, e bem-aventurado aqueles que ouvem. Por que ouvem? Porque a palavra de Deus, olha só. Primeiro, aquele que lê, vamos lá, aquele que lê, ele examina, ele extrai o que é ruim e o que é bom, que está na palavra, o que está dentro da palavra, ele traz para ele. Segundo, ele examina. E terceiro, ele também ajuda outros que não sabem. Que todos nós, cada dia, estamos aprendendo. Então, precisa ler. E segundo, aqueles que ouvem. Por que o que ouve? Porque quando você ouve, você em Romanos 10:17, você gera fé dentro de você. Segundo, essa fé vai te estruturar na palavra, vai te colocar alicerçado, né? Mateus capítulo 7, versículo 24. E terceiro lugar, ela vai fazer você
escrever coisas que você nunca escreveu na sua vida. E vai fazer também você fazer coisas para o reino de Deus. Vai te mostrar revelações que tu nunca imaginou em ver e nem fazer. Você quer ver uma coisa? Quando Deus chama João na ilha de Pátimo, no capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver que João, no capítulo 4, a Bíblia diz que o Senhor disse assim, olha, de Apocalipse, sobe aqui que eu te mostrarei. Mostrarei o quê? As coisas que hão de acontecer. Então você vai ver aqui que Deus chama João, capítulo 4. No capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver no versículo... Capítulo 1, versículo 10, você vai ver aqui, ó, capítulo 1, versículo 10. Eu quero coisa rápida, mas não. Vamos lá, ó, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Ou seja, eu ouvi de trás de mim, ele ouviu uma voz. O texto diz que ele foi arrebatado. Nós vemos duas pessoas que foram arrebatadas na Bíblia, o apóstolo Paulo e João. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, não diz o nome dele, mas foi ele que foi arrebatado, viu coisas que não poderia falar, mas João agora, ele foi arrebatado, né, até o céu, e viu coisas que ele pode falar. Então, quando João está na ilha de Pátimo, o texto diz que ele ouve-se uma voz de trás dele. Olha só, versículo 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz. Ele ouviu. Por que ele ouviu uma atrás de grande voz? Como de trombeta, que dizia, o que tu vês? Escreve no livro 7 igrejas da Ásia. E o texto diz que João, quando ele ouve essa voz, como é que pode? A fé dele estava tão alicerçada em Cristo que ele começou agora a fazer o quê? A escrever. Se João andava com Cristo, se João tinha intimidade com Cristo, era o Yaxonã que deitava no colo, ele agora está na ilha de Pátimo sozinho. Mas o texto diz, irmão, que nem você sozinho nessa ilha, nesse deserto, Deus vai te abandonar, Deus vai esquecer de você. O texto diz que quando João vai entender quem estava falando com ele entendeu que nem no deserto Jesus não abandona ele. Você está entendendo? Que nesse deserto ele não te abandonou. E esse deserto, ele vai fazer você escrever. O que é que ele tinha que escrever aqui, irmão? Escreve, olha, o que tu vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas da Ásia, que eram as 7 igrejas, né? As 7 igrejas da Ásia. Então tem coisas que Deus nesse deserto, ele quer extrair o melhor de você, ele quer tirar o melhor de você, ele quer, Pedro fala isso no capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, 7, o texto diz que Pedro diz assim, meus irmãos, olha aqui, ó, o capítulo 1, olha o que ele vem dizendo no versículo 6, ele diz assim, olha aqui, meus amados irmãos, ele fala assim, em que vós grandemente vos alegrai, ainda que agora importa, sendo necessário, que esteja por um pouco tempo contristado com várias tentações, né? Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que parece provado pelo fogo, e ache nele louvor, honra, glória e revelação em Jesus Cristo. Olha, glória a Deus, que Deus é fiel. Nessa aprovação, Deus quer te honrar, quer te dar vitória. Vai dando glória a Deus, dá aleluia a Deus. Tu tá passando pela fornalha, mas é daí que Deus vai extrair o melhor que Ele tem para a tua vida. Então é bem-aventurado, abençoado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda a profecia desse livro. Qual é a diferença de guardar aqui, irmão? Glorificado seja o nome do Senhor, no versículo 3. Guardar o quê? Tem esses 3 segredos. Guardar a palavra de Deus, guardar a coroa, glória a Deus, porque a Bíblia diz, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, e guardar a volta de Cristo. 3 coisas que nós aprendemos dentro desse texto aqui, que ele possa ser para ser edificante na sua vida, e daí Deus trabalhar mais. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, Primeiro, nós devemos guardar a profecia deste livro que está escrito. Ou seja, guardar o quê? A palavra de Deus. Apocalipse 3:8 diz, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força,
guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Que você ainda com pouquinha força tu guardou a palavra de Deus. E por você guardar a palavra de Deus, Apocalipse 3:10 diz também. Olha o que ele fala. Por você guardar a palavra de Deus, ele também te guardará. Olha, ele também te guardará no versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. É aquele dia da grande tribulação. Se você guardando hoje, Deus vai te guardar naquele dia, que a igreja não estará mais aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Ela já foi para o Senhor. Segundo lugar, a Bíblia diz também, guardar o quê? A coroa. A Bíblia diz, guardas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, né, irmão? Quando você vai ver isso aqui, é Apocalipse 3:11, guardar o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, né? Nós sabemos que nós precisamos o quê? Aí Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. É a coroa da vida. Mas hoje, o que é que nós precisamos guardar na nossa vida? Aquilo que Deus delegou, né? Efésios 1:3, já falei, Deus delegou suas bênçãos celestial para a nossa vida, nós temos habilidade, dons, nós temos tudo isso aí que Deus nos pratificou. Aquele que tem um talento, aquele que tem 2, 3, 4, 5, zela por isso, cuida por isso, cuida, ainda que nós estamos nesse processo dessa quarentena, mas que Deus, que você possa cuidar e guardar, né? Aleluia, porque naquele dia nós vamos ter a coroa. Paulo disse isso, né, no capítulo 1 Coríntios 9, 24 e 25, que nós temos, né, uma coroa, vou ler aqui, peraí, 1 Coríntios, glorificado seja o nome do Senhor, né, no capítulo 1, versículo 9, o versículo 24, ele diz assim, olha, não sabeis vós que os que correm no estádio, todo na verdade corre, mas só um leva o prêmio, correr de tal maneira que alcancei. Todo aquele que luta se abstém, ele foi para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Glória a Deus. Em terceiro lugar, nós vamos estar guardando o quê? Guardando a palavra, primeiro. Segundo, guardando a coroa, aquilo, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. E terceiro lugar, meus irmãos, guardando a volta de Cristo, Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz assim, já estou encerrando já. Olha, e eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram todas as tribos, terra, se lamentarão, né, sobre ele, sim e o amém. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, né? Aleluia, que essa palavra possa ser de alimento para a sua vida. Bem-aventurado abençoado aqueles que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a profecia deste livro. Que Deus possa abençoar a tua vida e que a bênção dele possa estar sobre a tua vida, abrir tua mente, teu coração, e que a paz dele possa estar sobre você nesse dia. Tenha um dia de vitória, tenha um dia de bênção, né, meus irmãos? E que Deus possa, cada dia, te abençoar na leitura da palavra. Não deixa de ler a Bíblia. A Bíblia é o manual de regra na vida do crente. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a tua palavra, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe.